Agora eu vou poder usar a estratégia defensiva e ficar tocando a bola atrás. Fala aí, copywriter! Nessa aula você vai aprender sobre a estratégia de guerra defensiva, uma das estratégias mais poderosas. Em toda a história militar, a defesa é a melhor forma de guerrear. É uma pena que no marketing não são todas as empresas que podem tirar proveito dessa estratégia. As únicas empresas que se favorecem com a estratégia defensiva são as líderes de mercado. E apesar disso, eu vejo muito principiante por aí usando a estratégia defensiva em suas formas de guerrear. Então, para você não cometer o erro de usar uma estratégia defensiva se você não for líder de mercado, vamos aprender primeiro o que é uma estratégia defensiva e quais são os 3 princípios dessa estratégia. O que é uma estratégia defensiva? Vamos começar com o básico. Defensivo remete defender uma posição e só defende uma posição quem ocupa aquela área. Você não consegue defender uma posição de uma área que você não ocupa. A estratégia defensiva significa defender a posição que você ocupa dentro da mente do seu público-alvo. Com essa estratégia, você não avança no campo de batalha. Você se estabelece em uma posição e coloca suas forças ali para defender aquela área. E justamente por você não avançar no campo de batalha, ou seja, você não vai ganhar terreno, não vai ganhar espaço no mercado, que a melhor forma de usar a defesa é quando você ocupa uma posição estratégica, uma posição que o seu inimigo sabe que precisa dela para conseguir avançar. Aquela posição te dá vantagem na batalha. E essa posição estratégica é justamente a posição que o líder ocupa, a primeira posição. Agora, existem 3 princípios da estratégia defensiva. Primeiro princípio, somente a líder de mercado deve considerar a defesa. Amigo, presta bastante atenção nisso. Não é você que decide se você é o líder de mercado ou não. Muito menos gráficos e estatísticas por aí. Quem decide quem é o líder de mercado é o próprio consumidor. É como Al Ries e Jack Truth, eles falam no livro Marketing de Guerra. Na página 51 eles falam que as empresas não criam líderes, os clientes os criam. O líder de um setor é aquele que o cliente percebe como líder. Por isso, você deve ficar atento ao mercado e conhecer o que passa na cabeça do seu público-alvo. Se você não sabe o que está passando na mente do seu público-alvo, você não consegue criar uma boa estratégia. Você não consegue fazer um planejamento de guerra eficaz, um planejamento eficiente, porque você não conhece o terreno de batalha. Você deve saber o que passa na mente do seu público-alvo, o que eles têm como verdade ali dentro. Unindo as informações que você tem do mercado com aquilo que o seu cliente acredita, aí sim você consegue definir qual caminho você deve seguir. Se você não for líder de mercado na cabeça dos seus clientes, cara, não considere fazer uma estratégia de guerra defensiva. Você não ocupa uma posição estratégica. Você pode se dar mal. Esse é um dos motivos do porquê só a líder de mercado pode fazer uma estratégia defensiva. Eles ocupam uma posição estratégica, eles têm a melhor posição na mente do consumidor e eles têm que defender aquela área. Poxa, cabecinha, você só sabe jogar na defensiva! Eu disse pra você que eu ganhava até com o Vasco. Você vai ver então, vou colocar meu time todo no ataque. Um outro motivo do porquê só as líderes de mercado podem usar a estratégia defensiva é por causa do segundo princípio defensivo. A melhor estratégia defensiva é a coragem de atacar a si mesmo. Você já ouviu aquela frase, né? A melhor defesa é o ataque. Sim, a melhor defesa é o ataque. E em uma guerra de marketing, o seu ataque, quando você é a líder de mercado, deve ser contra você próprio. Isso significa colocar no mercado novos produtos que tornam os seus anteriores irrelevantes ou inferiores. Você usa uma estratégia ofensiva contra a sua própria defesa. Na página 54, no livro Marketing de Guerra, os autores falam que atacar a si mesmo pode sacrificar os lucros de curto prazo, mas traz um benefício fundamental. Protege a participação de mercado,
a arma final em qualquer batalha de marketing. O inverso também é verdadeiro. Qualquer empresa que hesite em se atacar geralmente perde participação de mercado e, por fim, a própria liderança. Eu vou te dar um exemplo de uma empresa que aplica muito bem esse segundo princípio da estratégia defensiva, a Apple. Todos os anos eles lançam um novo modelo de iPhone com novas tecnologias e novas ferramentas que deixam inferior os iPhones anterior. Esse é um exemplo de sucesso de uma estratégia defensiva bem executada. Você mesmo pode perceber, existe toda uma guerra contra os iPhones. Todo dia surge um novo celular com o título "Novo top de linha promete derrubar o iPhone". Cara, tem algumas empresas que parecem contratar publicitários do jardim de infância. O cara tá na guerra e aposta na vitória da sua empresa só porque tem uma arma superior. É uma daquelas ilusões ridículas, né? Você lembra? Uma arma superior só vai fazer diferença se ela for usada com sabedoria. Se você não explorar a melhor forma de usar essa arma, você pode dar um tiro no seu próprio pé. E é exatamente o que essas empresas fazem quando decidem atacar o iPhone dessa forma. Eles estão querendo ganhar posição no mercado em cima do iPhone. Eles até conseguem convencer algumas poucas pessoas, mas eles jamais vão conseguir se estabelecer dentro da maioria da mente do público-alvo como a líder de mercado. Para eles conseguirem isso, se estabelecer como líder dentro da mente do público-alvo, eles têm que usar a estratégia ofensiva com mais sabedoria. Na próxima aula você vai entender melhor sobre isso. Esse tipo de ataque barato que eles fazem, a Apple consegue se defender muito bem. O que a Apple faz? Melhora o seu próximo iPhone. Pronto! Derrubou o top de linha. As empresas têm que ser mais inteligentes em uma batalha de marketing. Somente com estratégia bem planejada e executada na mente do consumidor que você consegue a liderança. Gol! Agora eu vou virar o jogo! Droga! Nossa senhora, ele pode virar o jogo a qualquer momento. Eu preciso fazer alguma coisa. Já sei, a melhor defesa é o ataque. Vou colocar meu time pra contra-atacar malignamente. Agora, se você é líder de mercado e quiser se manter naquela posição, você precisa atacar você mesmo, tá legal? Porque se você não fizer isso, vem uma outra empresa e ataca, como no caso da Kodak. A Kodak, eles eram líderes mundiais em filmes fotográficos. E eles não quiseram atacar a si mesmo quando surgiram as máquinas digitais. Aí, sabe o que aconteceu? Eles perderam espaço no mercado. Hoje eu acho que são pouquíssimas pessoas que já ouviram falar sobre Kodak. A Kodak entregou sua própria cabeça em uma bandeja de prata para os seus concorrentes. Agora, existe um terceiro princípio na estratégia defensiva que, se você ignorar, você pode acabar perdendo sua posição como líder de mercado. Esse terceiro princípio diz para você sempre bloquear os ataques dos seus concorrentes. Você deve ficar de olho no que seus concorrentes estão fazendo e bloquear cada um dos seus movimentos. Vamos imaginar o seguinte: seu inimigo, ele tá com uma arma muito poderosa. E se você tem conhecimento que ele tá com essa arma, você pode seguir por dois caminhos. Ou você cria uma versão daquela arma e treina a sua defesa usando as estratégias ofensivas contra você mesmo, que é o que a Apple faz, ou você ignora aquela arma acreditando que ela não vai ter força suficiente para te derrotar, o que a Kodak fez. Óbvio que a primeira opção é muito mais vantajosa, né? E se você não ficar de olho no seu concorrente, você não vai saber que tipo de arma ele está usando. E dessa forma, quando ele te atacar, vai ser muito mais difícil você se defender. Não tem como você prever nada de que forma ele vai te atacar, por onde ele vai te atacar, com que arma ele vai te atacar. Isso pode fazer você perder sua posição como líder de mercado. Portanto, se você ocupa uma posição estratégica, fique de olho nos seus concorrentes e bloqueie cada movimento que eles fizerem. Lembre-se, você está com uma vantagem competitiva, você é líder de mercado. É como os autores dizem no livro Marketing de Guerra, na página 31. Se você pode ganhar uma batalha de marketing e tornar-se a marca líder em uma determinada categoria, certamente desfrutará da vitória por longo tempo, simplesmente porque agora pode ficar na defesa, a forma mais forte
de guerrear. A estratégia defensiva é capaz de deixar você na liderança por várias e várias gerações. Beleza? Então é isso aí, vamos relembrar agora o que é uma estratégia defensiva e quais são os 3 princípios dessa estratégia. A estratégia defensiva significa defender uma posição que você tem na mente do seu potencial cliente. E para fazer isso, você deve seguir 3 princípios. Primeiro princípio, somente a líder de mercado deve considerar a defesa. Segundo princípio, a melhor forma de se defender é atacando a si mesmo. E o terceiro princípio, sempre bloqueie o ataque dos seus concorrentes. Valeu? Então é isso aí, na próxima aula você vai aprender sobre as estratégias de guerra ofensivas. Se você não é líder de mercado, você tem que usar essas estratégias. Eu fico por aqui, um forte abraço para você e tchau, tchau! Espera rapidinho, locutor, tu só precisa amarrar o meu cadarço. Mas você tá de chinelo, cabecinha! Gol! A melhor defesa é o ataque! Quer saber? Nunca mais jogo contra você, você só sabe fazer manhinha. Como eu sou maligno!